No coração da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, estendiam-se vastas planícies férteis. As cheias desses rios eram imprevisíveis, ora trazendo vida, ora destruição. Nesse cenário nasceu o primeiro grande experimento humano de civilização. Pequenas aldeias começaram a surgir, onde hoje conhecemos cidades como Eridu, considerada a primeira cidade do mundo. Os habitantes aprenderam rapidamente que apenas com cooperação poderiam sobreviver. Cavavam canais e diques para controlar as águas, construíam casas de barro com tijolos secos ao sol e cultivavam cevada, trigo e legumes. A agricultura era a base de tudo. Permitia armazenar alimentos, garantir excedentes e criar a primeira forma de economia organizada. Era uma sociedade simples, mas engenhosa. Ferramentas de pedra e madeira eram utilizadas para arar a terra, moer grãos e construir habitações. O trabalho coletivo era essencial. Sem irrigação, a terra fértil voltaria a ser pântano, e o risco de fome crescia. Já se começava a notar que a sobrevivência dependia de planejamento, organização e, sobretudo, visão de futuro. Com o tempo, as aldeias cresceram e se transformaram em cidades-estado independentes: Uruk, Ur, Lagak, Nippur e Eridu. Cada cidade era uma entidade política própria, governada por um lugal, um rei que também liderava exércitos e administrava a cidade. Uruk, a mais famosa, tornou-se uma metrópole que atraía agricultores, artesãos e mercadores. Suas ruas eram largas, suas muralhas imponentes, e no centro erguia-se o zigurate, o templo principal. Esse templo não era apenas religioso, era o coração da cidade. Ali, sacerdotes controlavam a distribuição de alimentos, supervisionavam a construção de canais e armazenavam registros importantes. Cada decisão política ou econômica passava por essa instituição, que funcionava como governo e banco ao mesmo tempo. A cidade-estado era, portanto, uma micro-sociedade complexa. As alianças e rivalidades entre cidades eram constantes, e o comércio florescia com mercadorias como metais, cerâmica, tecidos e grãos. O intercâmbio entre cidades não era apenas econômico. Ideias, técnicas e crenças circulavam, fortalecendo a civilização suméria como um todo. A vida suméria era profundamente religiosa. Os deuses eram entidades tangíveis, capazes de influenciar o destino humano. Enki, deus da água e da sabedoria, ensinava técnicas de irrigação. Inanna, deusa da fertilidade e da guerra, exigia respeito e festivais. Anu, deus do céu, decidia o destino das cidades e reis. Os zigurates eram o epicentro dessa religiosidade. Construídos em vários níveis, eles representavam a ligação entre terra e céu. Sacerdotes realizavam cerimônias, ofereciam sacrifícios e guiavam a população na devoção. Festivais eram momentos de união social, economia e política, reafirmando o poder religioso e incentivando a cooperação entre cidadãos. A religião também influenciava a ciência. A astronomia, por exemplo, surgiu da necessidade de prever festivais e cheias dos rios, enquanto a matemática servia para calcular medidas de terrenos e tributos. A crença em deuses e forças naturais moldava cada ação, mostrando que para os sumérios, espiritualidade e vida prática eram inseparáveis. A invenção da escrita cuneiforme, por volta de 3200 a.C., transformou a história da humanidade. Inicialmente usada para contabilidade e comércio, a escrita logo se tornou ferramenta de administração, registro histórico e literatura. Escribas, treinados desde jovens, gravavam em tábuas de argila usando estiletes de junco. Cada símbolo representava ideias, números ou sons, permitindo registrar desde contratos comerciais até hinos religiosos. Entre as histórias mais famosas está a epopeia de Gilgamesh, que narrava aventuras de um rei em busca da imortalidade. A obra traz ensinamentos sobre amizade, coragem, perda e reflexão sobre a finitude humana. Além disso, hinos, provérbios e relatos administrativos educavam e organizavam a sociedade. A escrita permitiu que conhecimentos de agricultura, engenharia, matemática e astronomia fossem passados às gerações seguintes, garantindo a continuidade cultural e científica dos sumérios. As cidades-estado eram frequentemente rivais. Disputas por terras férteis e recursos eram comuns, e a guerra fazia parte da vida cotidiana. Reis como Lugal-Zaggisi, de Uma,
conseguiram conquistar temporariamente várias cidades, tentando unificar a Mesopotâmia. Mas a instabilidade política era constante. Os exércitos sumérios utilizavam carros de guerra rudimentares, arqueiros, infantaria e estratégias que já demonstravam inteligência tática. Ao mesmo tempo, alianças entre cidades eram formadas para proteção mútua, refletindo uma diplomacia primitiva, mas funcional. A alternância entre guerra e comércio mantinha a região dinâmica, impulsionando tanto o desenvolvimento militar quanto econômico. A economia suméria era baseada na agricultura, comércio e tributos. Os excedentes agrícolas permitiam o crescimento populacional e sustentavam artesãos e mercadores. O comércio alcançava regiões distantes, incluindo Ásia Menor, Golfo Pérsico e planícies vizinhas. A sociedade era hierárquica. No topo estavam sacerdotes e nobres, detentores de poder religioso, econômico e político. Artesãos, comerciantes e agricultores formavam a classe média, essenciais para manter a cidade funcionando. Escravos, frequentemente prisioneiros de guerra, realizavam os trabalhos mais pesados. Mesmo com desigualdades, a vida era organizada e orientada pelo respeito às leis, religião e costumes. O Código de Ur-Nammu, datado de cerca de 2100 a.C., é uma das leis mais antigas conhecidas. Regulava comércio, casamento, herança, escravidão e punições. Apesar de penas severas, o código buscava criar ordem em um mundo instável. A justiça era um instrumento para manter a harmonia social e garantir que as cidades prosperassem sem caos interno. Leis eram registradas em tábuas e expostas publicamente, permitindo que todos conhecessem seus direitos e deveres. A ideia de responsabilidade legal e punição organizada é um dos maiores legados sumérios para a humanidade. A economia suméria era baseada na agricultura, comércio e tributos. Os excedentes agrícolas permitiam o crescimento populacional e sustentavam artesãos e mercadores. O comércio alcançava regiões distantes, incluindo Ásia Menor, Golfo Pérsico e planícies vizinhas. A sociedade era hierárquica. No topo estavam sacerdotes e nobres, detentores de poder religioso, econômico e político. Artesãos, comerciantes e agricultores formavam a classe média, essenciais para manter a cidade funcionando. Escravos, frequentemente prisioneiros de guerra, realizavam os trabalhos mais pesados. Mesmo com desigualdades, a vida era organizada e orientada pelo respeito às leis, religião e costumes. O Código de Ur-Nammu, datado de cerca de 2100 a.C., é uma das leis mais antigas conhecidas. Regulava comércio, casamento, herança, escravidão e punições. Apesar de penas severas, o código buscava criar ordem em um mundo instável. A justiça era um instrumento para manter a harmonia social e garantir que as cidades prosperassem sem caos interno. Leis eram registradas em tábuas e expostas publicamente, permitindo que todos conhecessem seus direitos e deveres. A ideia de responsabilidade legal e punição organizada é um dos maiores legados sumérios para a humanidade. Os sumérios eram mestres da engenharia e da tecnologia. Inventaram a roda, construíram sistemas de irrigação complexos e mediam tempo e áreas com precisão. A astronomia era aplicada à agricultura e religião, enquanto a matemática sexagesimal influenciou medidas e cálculos que usamos até hoje. A arte refletia religião, política e vida cotidiana. Esculturas de deuses e heróis, relevos que narravam batalhas e festivais, joias e cerâmicas registravam histórias e valores. Cada obra era planejada para transmitir poder, fé e conhecimento, garantindo que a memória coletiva sobrevivesse ao tempo. Com o tempo, as cidades sumérias enfrentaram crises, invasões, mudanças climáticas e conflitos internos enfraqueceram as cidades-estado. Os acádios, sob Sargão, conquistaram grande parte da Mesopotâmia, unificando temporariamente a região. Apesar do domínio de outros povos, a cultura suméria permaneceu viva. A escrita, religião, leis, arte e conhecimento técnico foram adotados por babilônios, assírios e outros povos, garantindo que o legado sumério se tornasse a base da civilização mesopotâmica e da humanidade. Mesmo quando os zigurates caíram em ruínas e as cidades foram abandonadas,
o espírito sumério continuou vivo através de suas invenções, literatura e ensinamentos. Os sumérios nos ensinaram que civilização não nasce do acaso. Nasce da coragem de enfrentar a natureza, da visão para organizar cidades, da criatividade em ciência e arte, e da disciplina de registrar a própria história. Eles mostraram que a humanidade é construída por aqueles que ousam imaginar, criar e deixar marcas que atravessam milênios. A vida dos sumérios não se resumia apenas a templos, rios e guerras. Cada ação cotidiana era permeada por crenças, rituais e ensinamentos transmitidos de geração em geração. As crianças aprendiam desde cedo sobre os deuses, a moral e as leis da cidade, enquanto os jovens eram instruídos em ofícios, comércio ou escrita. A educação era essencial. Um escriba, por exemplo, precisava memorizar dezenas de símbolos cuneiformes e aprender técnicas de cálculo e contabilidade para registrar desde grãos até tributos. A mitologia suméria estava entrelaçada com a vida prática. Histórias de deuses e heróis eram contadas para ensinar valores como coragem, justiça, prudência e respeito aos mais velhos. Lendas sobre Gilgamesh, Enkidu e a busca pela imortalidade transmitiam lições de amizade, responsabilidade e mortalidade. Os deuses eram modelos e advertências. Seus atos explicavam fenômenos naturais, como cheias, secas, doenças e fartura agrícola. Cada ritual, cada oferenda e cada festividade tinha um propósito: harmonizar o homem com o cosmos. No cotidiano, a vida era intensa e organizada. As ruas das cidades eram movimentadas com mercadores, artesãos e agricultores. O comércio gerava não apenas riqueza, mas intercâmbio cultural e tecnológico. As casas de barro tinham pátios internos, poços para água e depósitos para grãos, demonstrando engenhosidade arquitetônica. A comida, baseada em cevada, trigo, legumes, frutas e peixe, refletia a relação direta com os rios e a agricultura. Festivais religiosos, festas comunitárias e celebrações sazonais estruturavam o tempo social, unindo habitantes e reforçando tradições. A mitologia também influenciava a política. Reis eram vistos como representantes ou escolhidos dos deuses, e sua autoridade dependia da aprovação divina e da capacidade de manter a prosperidade da cidade. O fracasso, seja em guerras, seja em colheitas, era interpretado como desagrado dos deuses, o que pressionava governantes a buscar justiça, devoção e estratégias inteligentes para recuperar a harmonia. A combinação de religião, educação, artesanato, comércio e ciência criava uma sociedade rica e complexa, onde cada indivíduo tinha um papel e cada ação contribuía para a sobrevivência e o crescimento da cidade. A mitologia, longe de ser apenas fantasia, era ferramenta de ensino, memória e organização social. Ela moldava comportamentos, fortalecia laços comunitários e inspirava gerações a construir, inovar e registrar suas vidas, garantindo que os legados sumérios sobrevivessem ao tempo.